foi pastor Samuel, e eu me sinto muito honrado, muito alegre de poder ter o senhor como meu amigo. Deus abençoe o senhor, sua família também, sua esposa, seus filhos. Segundo o livro dos Reis, meus irmãos, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 2, versículos 1 e versículo 2. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2. Quantos acharam podem dizer amém? Amém. Eu quero ler o verso e convido a igreja para ler o verso seguinte. A epígrafe diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Aleluia, muito obrigado, pode tomar um assento. Aleluia, Deus seja louvado. Meus irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor, e a gente sabe que Deus, Ele fala a todo momento. Deus, Ele está sempre disponível a falar conosco, seja pela sua palavra, seja orando, seja em sonhos, seja através de uma mensagem profética. Deus, Ele tem o prazer de falar conosco. Porém, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós observamos que essa revelação aqui, ela é uma revelação completa. Essa palavra, ela não falha. Essa palavra, ela vem ao nosso encontro como alimento de Deus, como direção de Deus para nos conduzir no nosso dia a dia, nos conduzir nas nossas batalhas. Essa palavra, ela é um manual que nos deixa ter direção nos momentos difíceis. Esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais conhecidos pela igreja. Quem é que nunca ouviu falar desta viúva que viveu um grande milagre dentro da sua casa? Quem é que nunca escutou falar sobre este homem, este profeta, por nome de Eliseu? Todos nós conhecemos que o livro de 2 Reis, ele vai relatar a história dos profetas e também dos reis que reinaram na época de Israel. E a gente observa que este homem chamado Eliseu fora discípulo, fora aquele que serviu ao homem chamado Elias. Elias, a Bíblia diz que Elias foi um dos maiores profetas para Israel. Elias foi um homem chamado por Deus, que confrontou Acabe e toda a sua casa. Porém, a Bíblia diz que Deus resolve tomar para si Eliseu, e Elias, ele sobe ao céu levado pelo Senhor, e Eliseu agora, como seu sucessor, vai dar continuidade ao seu ministério. E um dos primeiros milagres que Deus vai usar Eliseu é exatamente para esta viúva, para esta mulher que havia acabado de perder o seu marido. A Bíblia diz que o capítulo 4 começa com ela relatando a sua preocupação acerca da sua casa. Aquela mulher, ela estava vivendo uma crise familiar, uma crise que ia levar ela a uma crise ainda maior, a perda dos seus filhos. O texto nos diz que ela era só mais uma de muitas mulheres, esposa de um homem que servia ao profeta Eliseu. A Bíblia diz, irmãos, que após a subida de Eliseu, após a subida de Elias, Eliseu, ele vai intitular, ele vai inaugurar a escola de profeta. E a Bíblia diz que Eliseu agora, ele passa a dar aula para vários homens que tinham chamado, vários homens que queriam aprender a palavra de Deus.
A Bíblia diz que uma das escolas de profetas ficava na cidade de Gilgal. E o que me chama a atenção é que um desses homens que era casado, que era discípulo de Eliseu, ele vai ser acometido de uma morte. A Bíblia não diz do que ele morreu, porém, a morte daquele homem vai trazer uma crise financeira para a sua esposa e para os seus filhos. A Bíblia diz que ela era só mais uma mulher, dentre muitas mulheres que eram casadas com aqueles homens que serviam a Eliseu. Eu vejo aqui a primeira crise. A primeira crise aqui é a crise racial. Aquela mulher, ela era mais uma mulher que estava sofrendo entre muitas mulheres em Israel. Os irmãos sabem que ser mulher na época de Israel, no Antigo Testamento, era difícil. A mulher não tinha valor, a mulher não era valorizada como hoje, a mulher não tinha o respeito que tem hoje. Na época de Israel, na antiga aliança, a mulher era vista somente como objeto. A mulher era tida somente como algo para se reproduzir. Porém, a Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, que Deus, Marcelo, Ele sempre teve um cuidado especial com as mulheres. Deus sempre valorizou estas mulheres que aos olhos humanos não tinham valor algum, a ponto de Moisés escrever que Deus faz justiça aos órfãos e às viúvas. Esta mulher poderia ser mais uma mulher casada com um dos filhos dos profetas, mais uma mulher que estaria à mercê da pobreza e também dessa crise. Porém, aos olhos de Deus, esta mulher receberia um milagre da parte do Senhor. Aos olhos de Deus, essa mulher, ela não viraria escrava e muito menos prostituta. Quando o marido daquela mulher morre, a Bíblia diz que ela vai atrás de Eliseu, ela vai atrás do responsável, ela vai atrás daquele homem que era o professor do marido dela, e ela diz: olha, meu servo, teu servo morreu, e ele temia o Senhor, meu esposo partiu. Aquela mulher tinha Eliseu como um homem para se buscar uma ajuda, um homem que ela podia se espelhar, um homem de Deus. E o que me chama a atenção é que dentro desse conceito entre a mulher e o profeta ele tem sempre uma resposta de Deus para aquela mulher. A Bíblia diz que ela, desesperada, vivendo uma crise familiar, a Bíblia diz que ela chega diante dele desesperada, buscando ajuda. É tão interessante que ela passa por três crises. A primeira crise é que ela é uma mulher e não tinha valor na sociedade. A segunda crise é que ela perdeu o marido e ela é uma viúva. E como uma mulher viúva, ela havia perdido a condição financeira de trabalhar, de manter a casa, de sustentar os filhos. E a terceira crise, o credor ia levar os seus filhos. Logo, aquela mulher perdeu o marido, não tinha confiança na sociedade como mulher e agora estava perdendo os seus filhos. Quem é que não se abala? Qual é a mulher que não se deixa abalar? Ficando viúva, sendo menosprezada por ser mulher e agora vê os seus filhos sendo levados para ser escravo. Porém, esta mulher vai depositar a sua fé no Deus do profeta. Ela vai buscar o profeta porque ela sabe que quem estava com a capa de Elias era Eliseu. Ela vê no profeta um escape, ela vê no profeta um meio de salvação, ela vê no profeta um meio de observar e receber o milagre de Deus. Ora, o profeta Eliseu, ele é um símbolo legal da pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente olha para o Novo Testamento, você vai ver que o ministério de Eliseu era parecido com o ministério de Jesus. O ministério de Jesus era parecido com o ministério de Eliseu. Pastor, como assim? Você vai lembrar quando Jesus
está reunido com os seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus pisa em uma aldeia chamada Naim, e dentro da cidade de Naim havia uma viúva, e esta viúva havia perdido seu filho também, e estava indo ao caminho do cemitério para enterrar o seu filho. Porém, quando aquela mulher atravessa a cidade de Naim, as portas da cidade, ela se depara, Marcelo, com a caravana de Jesus. Ela se depara com a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher não clamou, aquela mulher não pediu, aquela mulher não gritou, mas Jesus teve compaixão dela e disse para ela: mulher, não chores. E quando Jesus disse isso, parece um paradoxo. Como que alguém vai dizer para uma pessoa em luto não chorar? Como que alguém vai dizer para uma mulher que perdeu o filho e que também perdeu o marido não chorar? Ela já havia ouvido essa palavra várias vezes, porém, quando Jesus fala é diferente. Quando Jesus diz: olha, para de chorar, é porque a alegria se apresentou diante da mulher. E nós aprendemos que quando a alegria chega, até a tristeza ela pula também de alegria. Irmão, naquele momento, Jesus toca no morto, a Bíblia diz que o morto levanta, e Jesus entrega o menino vivo para a mulher e diz: toma aqui o seu filho. Aquela mulher que havia recebido a notícia, ela glorifica o Senhor, porque o Deus da vida havia dado o filho dela de volta. Aqui eu quero trazer um paralelo entre o ministério de Jesus e o ministério de Eliseu. A mulher de Eliseu, aquela mulher que havia ficado viúva, depositou a fé em Eliseu. E eu aprendo a primeira verdade aqui: quando a crise bate na minha porta, quando a crise entra dentro da minha casa, aonde é que está depositada a minha fé? Quando a Bíblia diz que aquela mulher perde o esposo e o credor vem levar os filhos dela, ela tem uma crise dentro da casa dela, porém a fé daquela mulher é uma fé viva, e ela vai depositar a fé não só em Eliseu, mas no Deus de Eliseu. Por quê? Porque o Deus de Eliseu é o Deus que havia abrido o rio Jordão. O Deus de Eliseu é o Deus que havia dado vitória para Eliseu contra os inimigos. Aquela mulher estava dizendo: Eliseu em si não pode fazer nada, mas o Deus que ele serve pode operar maravilhas na minha vida. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando a crise chegar, quando a enfermidade chegar, quando o diabo se levantar, direciona a tua fé no Deus que pode fazer, no Deus que tem para fazer, no Deus que traz à existência aquilo que não existe, no Deus que multiplica a farinha e também multiplica o azeite, no Deus cujo nome ele é aquele que sara de toda a enfermidade. No momento da crise, o importante é manter a fé viva no Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo de número 4, versículo de número 2, que Eliseu olha para ela e diz: o que é que você tem em casa? Eliseu estava ensinando aquela mulher que ela não precisava buscar recurso do lado de fora, ela não precisava buscar recursos financeiros do lado de fora, ela devia valorizar o que ela tinha dentro de casa. Eliseu estava dizendo para ela: você vai ser usada por Deus naquilo que você tem dentro de casa. Irmão, Eliseu estava ensinando para ela que às vezes o objeto do milagre que Deus quer fazer na nossa vida está dentro da nossa casa. Mas espera aí, dentro de casa, a Bíblia nos diz que Deus operou vários milagres dentro de casa. Primeiro milagre, a Bíblia diz, irmãos, no livro de Lucas, capítulo de número 8,
A Bíblia diz que várias pessoas foram curadas aonde Jesus estava, e Jesus estava dentro de casa. Parece que dentro de casa não há solução. Parece que dentro da casa desta mulher não há saída. Parece que dentro da casa desta mulher não há recurso. Só que Eliseu me ensina algo tremendo aqui. Quem está dentro da crise não consegue enxergar o milagre. Quem está passando pelo momento de perda, ele não consegue visualizar o objeto do milagre. Porém, Deus sempre preserva um homem de Deus para direcionar a tua visão e dizer: valoriza o que você tem dentro de casa, porque Deus vai usar aquilo que você tem. Peraí, Deus vai usar o meu esposo, Deus vai usar o seu esposo, Deus vai usar o meu filho, Deus vai usar o teu filho, Deus vai usar a sua esposa, Deus vai usar o que você tem dentro de casa. Parece pouquinho, irmãos. Deus é especialista em pegar o que é pouco. Foi, aleluia, nas mãos de Sansão, que a Bíblia diz que Sansão pega uma queixada de jumento e mata 1000 filisteus. Deus não precisa de coisa grande. Foi apenas com uma pedrinha que Davi derrubou o gigante, e a Bíblia diz que Deus deu vitória em Israel. Foi através, aleluia, do lenço de Paulo que Deus curava os enfermos. Eu não sei o que você tem dentro de casa. Você tem só um pacote de arroz, Deus vai multiplicar e vai operar através desse pacote de arroz. Você tem apenas 10 reais e não tem mais nada, Deus pode pegar esses 10 reais, pastor Samuel, e fazer um milagre na tua vida. Pastor, eu não tenho nada, eu só tenho a fé. Para Deus já basta, porque a Bíblia diz que aqueles que tiveram fé alcançaram grandes coisas da parte do Senhor. Se você tiver fé no Deus da Israel, se prepara, se prepara, porque quem tem fé vive milagre. Aleluia. Versículo de número 2. A Bíblia diz que Eliseu pergunta: declara-me o que tem em casa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa. E o texto coloca uma vírgula. A intenção daquela mulher é menosprezar aquilo que ela tinha, porque ela não achava que Deus poderia usar o pouquinho que ela tinha para viver o milagre. O que eu observo dentro desse texto, que a fé da mulher seria medida pelo tamanho da necessidade dela. Irmão, eu estou sentindo a glória de Deus aqui, sabe por quê? Porque o milagre, ele vai de acordo com a sua necessidade. Oh, aleluia, pastor, me dá uma prova. A Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher perdeu o esposo, perdeu a credibilidade como mulher na sociedade, e os seus filhos já estavam sendo levados para ser escravo e trabalhar durante 7 anos. Ela então vive uma crise tremenda dentro de casa. Porém, ela entende, Marcelo, ela entende, Sandra, que a dificuldade dela é grande. Então, a fé dela também tem que ser grande. A fé dela também tem que, aleluia, ver aquilo que a dificuldade estava apresentando para ela. Ela olha, pergunta: o que devo fazer, profeta? O profeta olha e diz: olha, sai do lado de fora da tua casa, começa a visitar os vizinhos, começa a chegar na casa do vizinho e pedir vasos vazios. Irmãos, eu perguntei para Deus: por que vaso vazio? Aquela mulher tinha só uma botija de azeite, um pouquinho de azeite, porém os vasos que ela conseguiu emprestado estavam vazios, porque quem estava do lado de fora não conseguiria ver o milagre que esta mulher veria do lado de dentro. Aqueles que estavam do lado de fora emprestaram talhas vazias, mas nem imaginavam que do lado de dentro da casa daquela mulher Deus ia fazer um pequeno ser grande, um pouco ser muito, e aquilo que aos olhos da mulher não valia nada, agora ia fazer aquela mulher ficar rica. O que eu aprendo aqui, do lado de fora, você pode até conseguir ajuda, mas essa ajuda, ela vem vazia. Mas quando a gente aprende, aleluia, a confiar no
do Senhor, a gente coloca o recurso na mão do Senhor, e a Bíblia diz que Deus vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Oh, aleluia. Eu não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. Uma botija de azeite pequenininha. Uma crise financeira fora do comum. Uma crise espiritual fora do comum. Uma crise familiar fora do comum. Aí ela acredita que Deus vai pegar o pouquinho que ela tem. A Bíblia não diz quantos ml ela tinha um pouquinho. Irmão, um pouquinho na mão de Deus, irmãos, Deus faz grandes coisas. E é tão interessante aqui, que ela saiu do lado de fora, pegou vasos emprestados com os vizinhos e trouxe para dentro de casa. A Bíblia não diz quantos vasos ela conseguiu. Eu creio que ela conseguiu muitos. Só que eu acho interessante que a fonte do milagre não passava de um vaso para o outro. A fonte do milagre fluía do frasco de azeite que ela tinha pequenininho. Deus poderia pegar o vaso da vizinha e o vaso da vizinha encher o outro vaso da vizinha que ela recebeu emprestado. Porém, a Bíblia diz que foi o frasquinho dela, foi a botija pequenininha dela que ia enchendo da vizinha, que ia enchendo da outra vizinha, que ia enchendo da outra vizinha, que ia enchendo da outra vizinha. O que eu observo aqui, que o milagre ele provém daquilo que você tem e não daquilo que você arruma emprestado. O que você arruma emprestado é para multiplicar, mas a origem, a origem do milagre está dentro da tua casa. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Nessa noite eu creio que tem um milagre para acontecer na tua casa. Deus vai operar um milagre na tua casa nesta noite, aleluia. Eu não sei qual crise você está enfrentando, se é financeira, se é psicológica, se é familiar, se é uma enfermidade. Deus está dizendo: ajuda a sua família, entra dentro de casa, pega um pouquinho que tem, coloca no joelho e apresenta para o Senhor, e você vai ver. Você vai ver a mão de Deus. Irmão, este texto aqui me ensina coisas valiosas, porque hoje a gente prega sobre porta aberta. Só que esse texto aqui diz que o milagre aconteceu com portas fechadas. Espera aí, Deus opera com porta aberta? Opera. Mas Deus gosta de operar com também portas fechadas. Peraí, pastor, mas porta fechada é consequência do inimigo? Muitas das vezes não. Muitas das vezes porta fechada é um ambiente secreto para Deus trabalhar na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 7 que um homem chamado Noé e a sua família recebeu a salvação com as portas fechadas. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro, aleluia, de Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus dizendo: quando orares ao teu Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Fechar a porta é para proteger o que você tem e não colocar, aleluia, ninguém de olho naquilo que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer dentro da tua casa é entre você e Deus e a sua família agora. Depois que o milagre tiver feito, aí Ele vai abrir a porta para quê? Só para você compartilhar do milagre, da bênção, da vitória. Você crê nessa palavra? Você crê que a porta fechada
Deus trabalhando. Você crê que a porta fechada é Deus guardando um pouquinho que você tem? Mas fica tranquilo que Ele vai mandar você abrir a porta. E quando a porta abrir, é para você sair do lado de fora e compartilhar com quem não tem e falar: eu tinha um pouquinho dentro de casa, mas eu estou saindo. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? O que Deus vai fazer do lado de dentro, com portas fechadas, depois Ele vai abrir só para tu anunciar o que Ele fez. Jesus está nessa casa. Oh, glória a Deus, eu vim para cá todo engomado, achando que ia sentir frio, mas eu estou sentindo um calor do Espírito aqui, porque eu creio que Deus está trabalhando na minha casa, está trabalhando na tua casa, e Ele é especialista em trabalhar com porta fechada. Fica tranquilo. Tá gostoso, maravilha, tá bom demais, aleluia. Versículo de número 4: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. A vasilha daquela mulher era original, o resto era emprestado. O azeite ela tinha, era original dela, porém a multiplicação viria da fé no Senhor. Irmãos, eu fico pensando dentro desse texto, se aquela mulher permite pessoas de fora entrar dentro de casa, alguém poderia dizer para ela: tu acha mesmo que esse pouquinho de azeite vai encher isso tudo de vasilha? É por isso que Deus permitiu ela fechar. Porque o que tem de gente exibindo problema na rede social não é brincadeira. Passa por uma situação difícil e publica na rede social, e um monte de gente coloca a carinha triste, com pena daquilo que eu e você passa. Deus está dizendo: ei, fecha a porta da tua casa. Para de expor o teu problema na rede social para o vizinho da direita, da esquerda. Para de contar a tua crise para quem não tem poder para te ajudar. Para de compartilhar o teu problema com quem é pessimista e só acha que vai estar errado. Quem colocou na tua mão é poderoso para multiplicar. Então, só compartilha no teu projeto quem está sonhando contigo. Só aleluia. Compartilha no projeto que Deus te deu quem tem alegria em sonhar com você. Por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que Jesus operou um milagre, Ele sempre buscou ficar no secreto. E quando estava em público, sempre tinha um pessimista para dizer: não vai dar certo, não tem jeito. Quem é que não se lembra da passagem de João capítulo 6? A Bíblia diz que Jesus estava a tarde toda com a multidão, e chegado à noite, a Bíblia diz que um dos discípulos chega e diz: Senhor, despede a multidão, Senhor, esse povo vai morrer de fome. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz: não vou despedir a multidão, dá vocês mesmo a eles de comer. Os discípulos olham e dizem: Senhor, nós só temos algumas moedas, o que é isso para tanta gente? No grupo de Jesus tinha pessimista. Diz, irmãos, que o outro discípulo do Senhor chegou com uma criança que tinha alguns pães e alguns peixes, olhou e falou: mestre, dá isso aqui. Na mão do mestre ele levanta e diz: Senhor, graças eu te dou. E multiplicou para 5.000 pessoas, ainda sobrou 12 cestos. O que o texto me ensina é que quem é pessimista não vê milagre. Quem é pessimista só sabe reclamar da crise. Mas para todo pessimista, Deus tem
tempo e vai colocar alguém de fé do meu lado dizendo: vai, porque Deus é contigo, vai porque Deus vai te abençoar, vai porque Deus vai te dar vitória. Eu quero profetizar aqui que Deus vai mudar a tua companhia, Deus vai mudar as pessoas que andam com você. A partir de hoje Deus vai colocar pessoas que acreditam no teu milagre. Oh, aleluia, fique de pé, irmão, por favor. Eu estou sentindo de Deus nessa noite. Há uma provisão de Deus sobre a tua casa, sobre a minha casa nessa noite. Não há crise existencial que Ele não vá derrubar hoje. Eu fecho aqui. Versículo de número 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ele os enchia, e os vasos, e traziam os vasos, e eles os enchiam. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso. Então o azeite parou. Toda a provisão de Deus, Deus tem um mandamento para nós: não desperdice aquilo que Ele vai fazer. A provisão foi na medida certa de necessidade. O povo está confundindo, buscando uma prosperidade que não existe. O povo acha que prosperidade é ser rico, prosperidade é ter o suficiente para viver o cotidiano de todo dia. Deus está dizendo que o teu milagre vai vir na medida daquilo que você necessita. Irmãos, Deus é especialista em fazer o que você precisa, porque Ele não desperdiça milagre e nem provisão. Quem é que não se lembra quando Jesus entra em Jericó, olha para o cego e diz: o que é que você quer que eu faça? Ele poderia pedir dinheiro, poderia pedir um carro. Ele falou: não, eu quero que você atenda a minha necessidade, eu quero ver. Jesus olhou para ele e disse: então vai, a tua fé te salvou, porque o milagre vem na medida que eu preciso. Eu não sei o que você precisa, mas nessa noite o céu está aberto sobre nós. É tão interessante aqui que este azeite multiplicado vai mudar a situação dos filhos, vai mudar a viuvez dela, vai mudar a vida financeira dela e vai trazer alegria de volta. Eu quero crer que este azeite aqui é símbolo da pessoa do Espírito Santo, e Deus nessa noite está dizendo para nós: se tiver um vaso aqui para que ele possa encher, se tiver alguém aqui disposto a ser cheio pelo Espírito Santo, oh aleluia, o conteúdo que está dentro de você, a presença que está dentro de você vai mudar a tua vida, vai mudar a vida do teu filho, vai mudar a tua casa, vai mudar a tua vida financeira. Só que Deus está dizendo: o azeite só vai parar quando acabar o vaso. Enquanto tiver vaso, tem azeite. Enquanto tiver crente, tem presença de Deus. Enquanto tiver fé, tem milagre. Enquanto tiver confiança, tem provisão de Deus. Tem vaso aqui para que ele possa encher. Pastor, mas está fazendo um frio tremendo. Deixa ele te encher nessa noite. A Bíblia diz que o azeite só parou porque acabou o vaso. Quanto mais vaso na igreja, mais poder. Quanto mais vaso na igreja, mais milagre. Quanto mais vaso na igreja, mais provisão. Igreja que não deixa Deus levantar vaso, não tem milagre, não tem restauração, não tem vitória. Mas nessa noite eu vim aqui para profetizar: se tu é vaso, recebe a presença de Deus. Pega essa presença, leva para dentro de casa, que Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar teu filho. Se você pode, pega na mão desse cante. Alai de camarais, terra sória, calabaraçoi, cantaria. Encher é com Deus, porém sair do lado de fora para vender é com a viúva. Deus está dizendo: pega o teu milagre e granjeia ele.
Paga a tua dívida, mulher, e vive do resto. Pagar a tua dívida, que é uma expressão também de que Cristo pagou nossos pecados na cruz do Calvário. E o que Cristo está nos ensinando, vive do resto. Qual é o resto? O resto aqui não é sinônimo de coisa descartável. O resto aqui é sinônimo do que Ele deixou para nós, Marcelo. É o suficiente para ficar de pé, de viver uma vida abençoada até a vinda dEle de novo. Pastor, o que é que Ele deixou aqui para nós? Para viver de pé, para viver no azeite até Ele voltar. Ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nessa noite como aquele resto que Ele deixou na vida da viúva. Ele pagou a dívida, mas deixou a gente. Vive do resto, vive do resto, vive do resto. E qual é o resto? A presença de Deus. Tem presença de Deus aí? Tem presença de Deus aí? Então eu atemoro que fique de pé. Tem presença de Deus aí? Então eu tenho enfermidade que fique de pé. Tem presença de Deus aí? Se prepara porque a porta vai abrir. Tem presença de Deus aí? Se prepara porque essa obra de macumbaria vai cair por terra hoje. Se tem presença, o diabo não aguenta. Se tem presença, o céu. Recebe a presença. Recebe a presença. Recebe a presença. Recebe a presença. Recebe a presença, vaso, vaso. Recebe a presença. Seja renovado nesta noite. Entra na tua casa com autoridade. Pisa na porta da casa e diz: Satanás, sai da minha casa. Quem manda na casa, aleluia, na tua casa é o Senhor. Quem manda na tua família é o Senhor. Oh, aleluia. Sura calavaia, Timaracanto plebe, daracanto plebe, varacanto comanácia, de canto como música, saracomere, saracompe, plamanuki, nusi, plebe, nusi, compe, plamanacanto, relemina, remanto, quemina, saracomere. Tem provisão de Deus sobre esta igreja nessa noite. O Espírito de Deus me diz: profetiza, porque tem provisão de Deus nessa noite. Tu vai ver mudança essa semana. Antes da semana fechar, tu vai ver a mão de Deus abrindo, fazendo, mudando, libertando. Oh, quem pode adorar? 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 Espírito de enfermidade vai cair por terra aqui. Espírito de depressão vai cair por terra aqui. Insônia vai cair por terra. Macumbaria vai cair por terra. Bombageira vai cair por terra. E a minha casa, a tua casa vai permanecer de pé. Sinta a mão de Deus passando
Guarde a palavra de Deus no seu coração. Não importa qual crise você esteja, direcione a sua fé na pessoa bendita de Jesus. Segunda lição: guarde daquilo que você tem, ajuda a sua família e entrega, porque Deus trabalha com portas fechadas. E terceiro, eu fecho agora: Deus é a única pessoa que pode nos tirar da crise e nos fazer viver um milagre sobrenatural na sua presença. Que Deus abençoe. Quem quer oração, vem aqui, nós vamos orar por você. Se você quer oração, vem cá na frente, nós vamos orar pela tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Pode chegar aqui que nós vamos orar pela tua vida. E Deus